Bom, presente do Senhor, essa é a nossa série de mensagens do mês de fevereiro. Eu tenho explicado a vocês que os presentes revelam o tipo de relacionamento que existe entre duas pessoas. Para a gente compreender o que os presentes falam sobre o tipo de vínculo entre duas pessoas, eu tenho apresentado 4 aspectos dos presentes: os contextos, o vínculo, laço e retribuições. Esses 4 aspectos, eles vão revelar para a gente muitas informações sobre o relacionamento que há entre duas pessoas. Eu tenho explorado então esses aspectos para nós compreendermos o tipo de relacionamento que existe entre nós e o Senhor. Na última pregação eu falei sobre vínculo. Quando o Senhor nos dá presentes, ele se coloca como sendo um superior aos seus súditos. Só que nesse caso específico, nós vimos que o tipo de vínculo que nós temos com Deus é paterno. Ele nos considera como seus filhos. E como filhos de Deus, nós somos disciplinados com o objetivo de crescer e despertar o nosso potencial. Na pregação de hoje eu quero falar sobre laços. Que tipo de laços são construídos ou reafirmados quando você dá um presente ou ganha um presente? Isso também é um aspecto que está presente nos presentes. Presentes revelam laços. Ou eles estabelecem laços, ou eles reafirmam compromissos entre duas pessoas. Como, por exemplo, quando você completa aniversário de casamento. Por que um casal dá presente para outro se já é casado? Para reafirmar compromissos. Para dizer que a nossa aliança perdura. Qual que é a ideia que eu quero desenvolver na pregação de hoje sobre os laços e como isso revela o nosso relacionamento com Deus? Eu quero mostrar a vocês que exatamente por termos um vínculo paterno com Deus, o tipo de laço que nós temos com Ele, cada presente que o Senhor nos dá reafirma o compromisso dele de nos ajudar. E o Senhor está comprometido com toda a sua criação, inclusive com nós. O Senhor nos dá presentes e esses presentes demonstram o quanto ele se importa com a gente, que é o seu povo. E eu quero explicar isso a vocês à luz de Mateus 6. Começo com o versículo 25. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa? Nesse texto, Jesus nos revela uma preocupação que é comum em toda a humanidade. Quer você tenha vivido 1000 anos atrás, quer você esteja vivendo hoje, a preocupação é com a subsistência. Nós não estamos falando de grandes realizações, grandes conquistas, nós estamos falando de preocupações básicas. Toda pessoa comum se preocupa com o básico. O que eu vou comer, o que eu vou beber e que tipo de roupa eu vou utilizar. Porque a falta dessas coisas pode deixar qualquer um vulnerável ou tirar a sua própria vida. Quando você não se alimenta, quando você não bebe água, ou quando você não consegue se proteger do clima. Porque a roupa tem essa finalidade. E aqui no caso específico, Jesus está falando com pessoas que andam ansiosas exatamente porque sabem o quanto essas coisas são importantes para a subsistência. Como a pessoa identifica nesses itens uma necessidade para continuar sobrevivendo, ela então deixa que a sua preocupação conduza a sua vida. E esse é o conceito de ansiedade. Ansiedade é quando eu permito que as minhas preocupações conduzam a minha vida. Eu não tomo decisões avaliando as circunstâncias.
Eu tomo decisões avaliando as minhas preocupações. E se faltar comida? Então, para não faltar comida, eu vou tomar uma decisão me baseando na preocupação da falta de comida, na falta de água ou na falta de roupa. Isso que é andar ansioso. É quando você permite que aquilo que lhe preocupa puxe a sua vida, arraste a sua vida. Mas então, Jesus vai tentar mostrar para essas pessoas que a vida de alguém não se resume a comer, beber e vestir. E é exatamente por causa disso que eles não devem andar preocupados. Porque você não é apenas o que você come, o que você bebe e as roupas que você usa. Muito embora a sociedade do consumo, da qual a gente faz parte, faz parecer que você é a comida que você se alimenta, as coisas que você bebe e as roupas que você usa. O que Jesus vai tentar mostrar a ele é que essas preocupações, elas não conseguem em absolutamente nada mudar a sua vida. Por mais preocupado que você esteja, a sua vida não vai continuar e nem vai existir por causa disso. Isso vai apenas deixar você como? Ansioso. E essa é uma característica da ansiedade que às vezes a gente não avalia. Que a ansiedade tem o poder de tirar de nós a qualidade de vida, de nos afetar em relação a decisões importantes. Mas nesse caso específico, em que a ansiedade estava afetando essas pessoas? Nos seus deveres religiosos. Porque já que nós estamos preocupados que não vai ter comida, como é que nós vamos viver? Trabalhando para não faltar comida. Já que nós estamos preocupados em não ter roupa, o que nós vamos fazer? Viver trabalhando para não faltar roupa. E se nós vivemos em função das nossas preocupações, quem você acha que sai prejudicado? A nossa própria vida espiritual. Eu trouxe uma citação do Wilson, onde ele esclarece isso para a gente. A preocupação ansiosa com as necessidades mundanas representa um dos principais obstáculos ao serviço a Deus. 13:22. Nesse sentido, a ansiedade é o antônimo da fé. 6:30. Pois enfraquece e desvia a vida de discipulado. Nessa citação, nós compreendemos qual que é o foco de Mateus capítulo 6. Mostrar qual é o custo das preocupações. Quanto custa andar preocupado? Sabe quanto custa? Custa que você vai dedicar a sua vida em diminuir as suas preocupações. Você vai reservar cada vez mais tempo para garantir aquilo que você considera como sendo essencial para a sua subsistência. E já que você está reservando mais tempo para isso, você deixa de se dedicar ao Senhor e aos seus compromissos com Ele. Este é o problema da preocupação. A preocupação desvia você de sua fé. Pastor, eu não tenho tempo para orar, eu tenho contas para pagar segunda-feira. Pastor, eu não tenho tempo para gastar com Deus. Eu tenho que comprar roupas novas para o verão. Eu não tenho tempo para isso ou para aquilo, porque as minhas preocupações estão acabando comigo, a velhice está chegando, eu não tenho um plano de saúde, não tenho uma casa própria, não tenho um carro novo. E aí nós começamos a reservar mais tempo para correr atrás das nossas preocupações, e o custo é o tempo que nós deveríamos ter para o Senhor, nós não teremos. Porque o nosso foco estará na comida, na bebida e na roupa. Para garantir essas coisas, nós deixamos de nos dedicar ao Senhor. Isso parece até legítimo nos nossos dias. Se um jovem chega para a igreja e diz assim: irmãos, eu vou me ausentar por 6 meses, porque eu vou estudar para um concurso público, é bem provável que a gente aplauda dizendo: é isso mesmo. Tem que pensar na sua estabilidade financeira. Daqui 6 meses você volta, vai gastar um tempo com isso mesmo. É só um tempo na sua fase. E nós agimos assim por causa das nossas preocupações.
Então Jesus está respondendo a um problema real. Gente real tem medo de morrer de fome. Gente real tem medo de morrer de frio. Gente real tem medo de morrer de sede. E por causa disso nós andamos preocupados. Como é que Jesus vai responder à sua preocupação? Como que Jesus vai lidar com essas pessoas que têm abrido mão da qualidade da sua vida espiritual para se dedicar a essas preocupações? Bom, Jesus vai dar duas respostas, tirando lições dos pássaros e lições das flores. Eu queria então mostrar as duas lições e depois colocar um ponto final aqui para a gente, para ir para as aplicações. Vamos primeiro à lição das flores. O que nós aprendemos com os pássaros? O que nós aprendemos com os pássaros? Versículo 26. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Mesmo que os pássaros não tenham consciência sobre o funcionamento da natureza, o que a Bíblia está nos dizendo é que o Senhor estabeleceu leis na natureza para garantir a sobrevivência dos pássaros. Por isso que os pássaros não realizam nenhum tipo de obra associada à agricultura. E mesmo assim, todos os dias eles comem. Os pássaros não são como nós, que realizamos obras de agricultura, planejamos construir um galpão, reservamos o alimento, pensando no futuro. Sabe o que o pássaro faz? Ele se alimenta todos os dias. Por quê? Porque o Pai Celestial reservou alimento para eles. Jesus pega exatamente isso e faz uma pergunta muito objetiva. Por que o Pai Celestial não faria o mesmo por vocês? Se esses pássaros que não constroem celeiros para guardar o seu alimento não sofrem com a falta de comida, por que o Pai Celestial permitiria que vocês viessem sofrer com a falta de comida? E Jesus ainda coloca um ponto adicional. Sabe qual é o ponto adicional de Jesus? Por acaso vocês não têm mais valor do que os pássaros? Pastor, outro dia eu estava vendo uma reportagem que mostrou que existem pássaros que custam uma fortuna. Pois é, Jesus está dizendo que você tem mais valor do que os pássaros. Amém. Glória a Deus. Esses pássaros que não planejam a agricultura e que comem todos os dias porque são cuidados pelo Senhor, eles são cuidados porque são parte da criação. Se Deus cuida de pássaros, por que Ele não faria o mesmo com você? Aí Jesus coloca um outro exemplo mais baixo ainda. O exemplo dos lírios. Versículo 28, 29 e 30. E por que se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Eita! Sabe o que Jesus está dizendo? Assim como os pássaros não realizam trabalhos associados à agricultura e veem a provisão do Senhor, o mesmo acontece com os lírios. O lírio não trabalha, o lírio não tece a sua roupa. Ainda assim, o lírio se veste com tamanho esplendor. E aí Jesus coloca um ponto aqui interessante. O lírio tem pouco tempo de vida se comparado ao ser humano. Mas o lírio se veste com um esplendor muito maior do que aquele que possuiu o grande rei Salomão. E sabe o que o lírio fez para se vestir de tamanho esplendor? Nada. Se a providência do Senhor se manifesta até mesmo no sustento de seres tão humildes, por que o Senhor abandonaria pessoas que possuem muito valor para Ele? Por que Deus deixaria de cuidar de você e de mim, que somos filhos dele?
Ele não deixará. Assim como Deus cuida de todas as suas criações, que vivem por pouco tempo, como aves, como lírios, como flores, o mesmo acontece com a gente que vive um tempo muito maior se comparado. Porque nós temos muito mais importâncias do que essas coisas. Inclusive, este vai ser o foco no versículo 27. A questão do tempo de vida. Porque se nós colocarmos, a querida irmã Maria tem 88 anos de vida. Você conhece algum passarinho que vive 88 anos? Você conhece algum lírio que vive 88 anos? Não há. Nós vivemos muito mais do que pássaros e flores. A grande questão é que às vezes nós estamos olhando para as nossas preocupações e achando que nós precisamos dessas coisas para continuar vivendo. Então, se eu tiver aquilo que me preocupa, ao invés de viver 10, eu vou viver 20, 30, 40, 50. Eu vou aumentar a extensão dos meus dias. E por isso que eu ando preocupado, pastor. Porque a fome mata pessoas, a sede mata pessoas, o frio mata pessoas. Então, se eu tiver aquilo que nós consideramos como essencial para a vida, eu não vou morrer de necessidades básicas. E então Jesus coloca para a gente um ponto decisivo sobre o tempo e o cuidado do Senhor. Versículo 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Quanto tempo você acha que você pode estender do tempo da sua morte? O lembrete aqui é exatamente sobre a limitação da vida. Às vezes a gente acha que nós podemos estender a nossa vida por muito mais tempo. Se eu tiver um bom plano de saúde, se eu tiver uma boa casa, boa segurança, eu vou viver muito tempo. Então, o que eu faço? Eu ando preocupado para melhorar a qualidade de minha vida. E sabe quem é que surfa nisso? Quem vende mercadorias e serviços para você. Porque eles dizem assim, por que você não compra um robô para limpar a sua casa? E aí você não vai precisar nunca mais limpar a casa. É mesmo? Só que você precisa trabalhar mais para não ter que trabalhar. Aí você trabalha para não ter que trabalhar mais. E aí outro chega e diz, por que você não compra uma máquina de lavar para você não ter que trabalhar mais? E o que eu preciso? Trabalhe mais para você não ter que trabalhar. E aí nós começamos a entrar nesse ciclo vicioso de achar que quanto mais nós tivermos, melhor será a qualidade de nossas vidas. E aí nós nos sentimos como? Seguros, porque eu tenho uma casa, o aparelho limpa o chão, o aparelho limpa a louça, eu chego em casa e falo com minha casa, casa, acenda a luz, casa, ligue o ar-condicionado, tem um segurança na porta, e você vai dormir tranquilo, porque tem um plano de saúde. Mas essa noite a morte bate na sua porta. Ei, vim te buscar. Não, fique lá, você não se identificou no condomínio. Aqui em casa tem segurança, tem filmagem. Sai daqui, morte. Acabou. Sua vez chegou. Meu Deus, eu achei que eu poderia prolongar o tempo da minha existência se eu tivesse o que comer, o que beber, o que vestir, se eu me sentisse seguro, mas nenhuma dessas coisas aumentou o meu tempo de vida quando finalmente o tempo de vida chegou ao fim. E Jesus coloca essa questão, que é uma questão para a gente refletir. Por que você acha que comida, bebida e vestida podem aumentar o tempo da sua vida quando Deus é que sabe o dia que a sua vida vai terminar? Inclusive, em uma outra história, Jesus fala sobre isso. O homem que encheu um grande celeiro e que depois de ter o seu celeiro cheio de comida, disse, o que eu vou fazer agora? Desfrutar do meu celeiro. Aí Jesus Cristo chega e diz, louco, hoje à noite requererão de ti a sua alma. Quem que vai comer aquela comida lá? Os filhos, os netos, cunhada, sogra. Ele foi embora. Você percebe como às vezes nós estamos colocando coisas que não são importantes à frente daquilo que é importante? Ao invés de confiarmos no Senhor, ao invés de desenvolvermos um tempo de qualidade da nossa vida espiritual, nós andamos correndo atrás daquilo que não mudaria em nada a nossa vida.
Eu queria ler uma citação longa, e aí, a partir disso, encerrar e partir para as aplicações. Eu sei que é longo, mas eu considero ser importante, porque o Craig Kinner pega o ponto-chave do que eu tenho tentado explicar a vocês, e aí a gente vai para a aplicação. A fé ensinada por Jesus não era um ritual complexo para obter o que se desejava, como em textos mágicos posteriores. Seu ensino sobre a fé significava obedecer à vontade de Deus com a certeza de que ele, por fim, cumpriria o que fosse melhor para os seus filhos. Na tradição dos evangelhos, esse tipo de fé só cresce no contexto de um relacionamento íntimo de amor entre o Pai Celestial e seus filhos. O tipo de relacionamento que Jesus tinha com o Pai e que demonstrou a seus discípulos em seu relacionamento com eles. O que seria a fé que Jesus está ensinando e que as preocupações estão destruindo? A fé é a certeza que Deus é o nosso Pai e que Ele providencia cuidado diário a nós. Mas nós não chegaremos a esta confiança de que Deus é o nosso Pai e que Ele providencia cuidado diário a nós se nós não nos envolvermos com Ele como Pai. Se não há envolvimento, não há compreensão de paternidade. E sabe qual que é o problema? Nós estamos tentando mensurar o amor de Deus pelas coisas e não pelo relacionamento. E Jesus está dizendo que isso não é fé. O amor de Deus não se revela em coisas, mas em relacionamento. Como vocês estão focando em coisas, o que é que vocês estão procurando? O que comer, o que beber e o que vestir. E quando falta, como é que vocês ficam? Reclamando do amor de Deus. Será que Deus nos ama? Será que Deus cuida de nós? Mas neste momento nós descobrimos que o amor de Deus e o cuidado do Senhor se revela nesse laço que Ele estabelece com a gente como seus filhos. Mas como é que a gente vai continuar vivendo, pastor? Sem aquilo que nós estabelecemos como sendo essencial para a vida. Como que a gente vive sem isso? Como que alguém pode sobreviver sem comida, sem bebida e sem roupa? É aqui então que eu faço a minha primeira aplicação. Você ficará decepcionado com o Senhor ao descobrir que o cuidado dele não se reproduz nos símbolos de status social. Veja, isso aqui é importante. E eu queria que você tentasse compreender de maneira clara uma aplicação tão complicada como essa. Como que na nossa sociedade alguém se sente seguro? Pelo dinheiro. O dinheiro você compra uma boa casa, bom carro, boa segurança, bom plano de saúde, boa assistência médica. Ou seja, como é que o Senhor poderia lhe dar segurança? Lhe dando muito dinheiro, não é? Toma aí um cartão sem limite, só passar. Vai passando. Passa na casa, passa no carro, passa no plano de saúde. Para muitas pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o Senhor, o amor de Deus se reproduz nos símbolos de status social. Se a nossa sociedade acha que é a luxúria, Deus tem que nos fazer luxar. Se na nossa sociedade a segurança está no cartão sem limite, Deus tem que nos dar um cartão sem limite. Então nós estabelecemos aquilo que nós consideramos como importante, e quando aquilo que nós estabelecemos como importante não acontece, como que a gente fica? Frustrado. Eu achei que Deus me amava. E por que você acha que Ele não te ama? Nunca consegui comprar casa. Nunca consegui comprar um carro. Nunca consegui ter um plano de saúde. Nunca consegui isso, nunca consegui aquilo. Não, nós não estamos falando então de amor de Deus. Nós estamos falando de status social. É o que a nossa sociedade estabeleceu como sendo
é essencial à vida. E a partir do que nós criamos como expectativa, nós passamos a avaliar o amor de Deus. Isso pode levar você a uma terrível crise de fé. Porque você olha para Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica. Eu vou esfregar a lâmpada e ele vai dizer 3 coisas, pegue aí. Toma. Realmente Deus me ama. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é padrão que nós estabelecemos para o que nós consideramos como vida adequada. Quer ver como isso fica muito mais fácil quando nós colocamos o exemplo de outras pessoas? Você já viu um vídeo onde uma adolescente chora com a mãe, dizendo que ela não pode viver sem uma marca específica de celular? Como é que eu vou viver sem esse celular, mãe? E chora desesperadamente como se aquilo realmente fosse essencial à vida. Imagine você lá, no dia de comprar um celular para o seu filho, e aí você vai lá comprar um Xing Ling. Isso, não, mãe. Se eu não for aquele, como é que eu vou viver sem esse celular? Meu filho, mamãe viveu com cartão de telefone. Antes de mim, era ficha. E antes nem tinha, e nós vivíamos. Mas agora não dá mais. Sem isso eu não vou viver. O que nós descobrimos? Que é um estado social construído por você. E aí você começa a querer medir o amor de Deus por esse estado social que você construiu. Que as pessoas começam impregnando na sua cabeça. E nós, em muitos aspectos, lidamos com isso assim de maneira muito natural. Um amigo advogado um dia me disse isso. Israel, se eu for visitar um cliente e não tiver com um bom relógio, uma boa camisa e uma boa gravata, você acha que ele vai contratar o meu serviço? Eu chegando lá assim, igual você, um mulambão. Esse cara nem se vê. Eu vou contratar um advogado como esse? Eu fiz esse teste quando fui comprar meu primeiro carro. Eu peguei aquela roupa batida do dia a dia, de dormir, e fui na concessionária, com dinheiro à vista para comprar o carro. Entrei em 3 concessionárias, nem atendido eu fui. Teve uma hora que achei que o segurança estava olhando para mim que eu ia roubar alguma coisa ali dentro. Porque a nossa sociedade cria padrões dizendo, vida de sucesso é isso. Aí você olha esses padrões e quer medir o amor de Deus por aquilo que você estabeleceu. Aqui eu faço minha segunda aplicação. Deus pode prover adequadamente para seus filhos, mesmo que lhes falte roupa. Oh, glória. Por que muitas pessoas se tornam escravas do dinheiro? Por causa das suas preocupações. Cada um de nós tem preocupações individuais e mundanas. Cada um de nós quer suprir essas suas necessidades. E aí nós passamos a achar que confiar no Senhor significa que o Senhor tem que nos dar aquilo que nós estabelecemos como essencial. E mais, Deus é obrigado a fazer isso. Depois de nos frustrarmos terrivelmente, nós descobrimos que Deus não precisava atender o nosso pedido para demonstrar o nosso amor. Não precisava. Você que é uma criança que teve criação de pais, sabe disso. Quantas vezes você pediu aos seus pais e eles não lhes deram? E hoje você está aí um adulto, grande, vivo. Imagine se você tivesse morrido porque a sua mãe não queria te dar um brinquedo. Imagine se você tivesse morrido porque a sua mãe não queria lhe dar um tênis, uma conga, um all-star. Na sua cabeça aquilo fazia muito sentido, mas a sua mãe e o seu pai cuidavam de você de maneira pessoal e prática. Meu filho, muito mais do que isso que você está dizendo, você precisa de outra coisa. É isso que nós descobrimos no Senhor.
o Senhor providencia de maneira adequada as nossas necessidades. E Ele faz isso de maneira pessoal. Eu estava conversando isso com um amigo outro dia. Às vezes nós achamos que a resposta ao problema de todo mundo é o mesmo. Por exemplo, como ajudar uma família necessitada? Vamos dar uma cesta básica. Porque cesta básica resolve. Mas numa casa onde está todo mundo desempregado, você acha que uma cesta básica resolve? E no outro mês? Como que essa família vai sobreviver? Aí nós começamos a criar o quê? O assistencialismo com pessoas que não conseguem alcançar a autonomia de vida. Às vezes as nossas soluções não resolvem, porque nós não conseguimos compreender as necessidades pessoais. Por isso que não há assistência sem visitação. Toda pessoa que é assistida precisa ser visitada para verificar qual é a sua real necessidade. E aqui que está o ponto-chave de Deus. Que Deus conhece as necessidades pessoais de cada um de nós. Aleluia. E de maneira prática Ele responde a isso. Eu hoje, se alguém me perguntasse o que tornaria a sua vida mais fácil, eu diria o que tornaria a minha vida mais fácil. Se alguém perguntasse a você o que tornaria a sua vida mais fácil, você responderia. Mas se isso que você está esperando não acontecesse, amanhã você acordaria frustrado, mas acordaria vivo. Porque foi apenas a sua expectativa em relação àquilo que você achou que precisaria para continuar vivendo. Quando nós confiamos no Senhor, nós confiamos que de maneira adequada Ele providencia cuidado das nossas vidas. E este é o grande dilema que cada um de nós tem que lidar. Sem o relacionamento paternal, você não confia em Deus. Eu já falei essa cena, você consegue imaginar? O seu filho acordando 2h da manhã. Mamãe, papai, não consigo dormir. O que foi, meu filho? Estou preocupado, o que vai ter para o café amanhã de manhã? Você imagina o seu filho fazendo isso? Você provavelmente ia ficar aborrecido e dizer, não acredito. Qual foi o dia que faltou comida para você nessa casa aqui, seu ingrato? Você acorda todo dia e tem café? Qual é o filho que faria isso? O filho que não conhece o pai. Por isso que o relacionamento com Deus é tão importante. Porque a partir do momento que nós conhecemos o Pai, a gente dorme tranquilamente à noite. Porque sabe que Ele está cuidando das nossas vidas sempre. E aqui eu faço a minha terceira aplicação. Confiamos no cuidado do Senhor, não por causa das coisas que nos acontecem, mas pelo relacionamento que temos com Ele. Na citação do Craig Kinner que nós lemos, nós vimos que no mundo antigo isso era um pensamento comum. Como alcançar o favor dos deuses? Tal Deus pede isso, tal Deus pede aquilo, tal Deus pede aquilo outro. Então tinha um Deus para a agricultura, tinha um Deus para as batalhas, tinha um Deus para quase tudo. E aí as pessoas iam fazendo as coisas esperando contar com o favor divino. Esperando receber aquilo que elas tinham depositado a sua esperança. E essa é uma diferença entre a fé cristã e a fé pagã. Na fé cristã, o cuidado do Senhor não se revela nas coisas que nós temos. Na fé cristã, o cuidado do Senhor se revela no relacionamento. Você conhece alguma família muito pobre? Faz um teste. Pega um filho de uma família muito pobre que se tornou um adulto e pergunta assim para esse filho dessa família muito pobre: você acha que a sua mãe e seu pai te amam? Ama. Mas você viveu em tamanha pobreza, você andava descalço na rua. Às vezes comia assim bem pouquinho. Você acha mesmo que o seu pai e a sua mãe te amam? Ama. Porque o cuidado de meu pai e de minha mãe não tem nada a ver com o que nós tínhamos ou não tínhamos.
Para nós faz muito sentido ouvir isso, é verdade. Você viveu em extrema pobreza, mas você viveu o cuidado e o amor dos seus pais em todos esses momentos. Agora, quando chega para Deus, o que a gente quer? Mudar o critério. Ao invés de avaliarmos o amor do Senhor pelo relacionamento que nós deveríamos ter com Ele, nós começamos a querer avaliar o amor do Senhor pelas coisas que nos acontecem. Sabe qual que é o problema disso? Essa é a maneira de pensar dos pagãos. Ah, pastor, você tem certeza? Tenho. Vamos ler versículo 31 e 32, que eu não expliquei, mas Jesus deixa isso muito claro. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Se alguém associa fé à obtenção de riquezas, Jesus está dizendo que essa pessoa é um pagão. A fé não está relacionada a riquezas. A fé não está relacionada a posses. Por isso que Jesus está rejeitando essas preocupações. Vocês não deveriam andar preocupados com essas coisas. Quem anda preocupado com isso são os pagãos. Qual deveria ser a preocupação de vocês? O reino de Deus e a sua justiça. A preocupação de vocês é o seu relacionamento com o Senhor. Agora há pouco eu cheguei a vocês e disse, se um jovem chegasse à nossa igreja e dissesse, eu vou ficar 6 meses distante estudando, nós provavelmente apoiaríamos. Mas o que nós deveríamos fazer na prática é dizer a esse jovem, olha, tem realmente decisões muito importantes que você tem que tomar na sua vida. Mas nenhuma é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Nenhuma. Independente do concurso que você vai acessar ou não, da carreira que você vai seguir ou não, o seu relacionamento com Deus é a parte mais importante da sua vida. E se isso é a parte mais importante da sua vida, por que você está deixando essa decisão para depois? Por que você, ao invés de correr atrás daquilo que é importante, tem andado preocupado com coisas que ocupam a cabeça dos pagãos? Os pagãos é que fazem isso. Nós não, porque nós temos um pai que cuida da gente. Nós não podemos avaliar a nossa vida pelas coisas que nos acontecem ou deixam de acontecer. Sabe o que você está precisando hoje? Chegar mais perto de Deus. E descobrir o quanto Ele te ama. Enquanto Deus estiver longe de nós, nós viveremos nessas crises de fé, avaliando a vida pelos critérios errados. Quarta aplicação. Cada pessoa precisa decidir quais serão os compromissos centrais do seu coração. O texto que nós estudamos hoje mostrou que há uma competição entre duas prioridades. Os tesouros da terra ou os tesouros do céu. Todos nós precisamos lidar com essa competição. Quem é que tem prioridade na sua vida? As conquistas dessa terra ou as questões espirituais? E sabe por que isso é importante? Porque Jesus diz que ninguém pode servir 2 senhores. Ah, pastor, para mim está no mesmo peso de igualdade. Então você está mentindo para você mesmo. Porque em algum momento você vai aborrecer um para agradar o outro. Se você decidiu buscar as riquezas, você vai desagradar a Deus. Se você buscou agradar a Deus, você vai desagradar as riquezas. Porque essa competição é natural. Quem você vai decidir se comprometer? Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Eu posso te orientar, dizendo que não há nada mais importante do que a sua vida espiritual. Mas é você que é responsável por decidir por onde irão os seus compromissos. Mas que fique muito claro isso para você. Foi uma decisão sua.
Sei lá quais foram os critérios que você usou, mas foi uma decisão sua. Porque às vezes nós achamos que nós só temos uma opção. Ai, se não acontecer, o que será de minha vida? Faz o teste um dia. Deixa dar errado, só para você ver que sua vida continua. A gente gosta de criar esses dramas, né? Pastor, o que será de mim se não me ligarem amanhã de manhã para a entrevista de emprego? Você vai ser um desempregado segunda-feira de manhã. É isso. Vivo. Mas a minha vida não vai acabar? Não vai. Porque essas pressões foram construídas por nós mesmos. E o problema é que nós estamos permitindo que tais pressões sejam usadas para guiar as nossas decisões. Você não pode abrir mão do seu compromisso do Senhor com absolutamente nada. Por absolutamente nada. E eu queria falar isso de maneira mais franca nessa quinta aplicação e penúltima. Para quem for estabelecer laços com o Senhor, ele exige lealdade incondicional. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Você precisa tomar uma decisão. Onde estará o seu coração? E aqui nós não estamos falando de uma decisão fácil, gente. Nós estamos falando de questões que nós consideramos como fundamentais à vida. Pastor, eu estava lá em casa, vi uma reportagem, 30 jovens morreram desempregados. 29 jovens morreram não sei o quê. 45 idosos morreram sem plano de saúde. E a gente começa a ser pressionado pelos status sociais. Eu serei, pastor, parte de uma porcentagem. Um número. Eu preciso correr atrás disso. Deus entende, Ele me espera. Eu estou aqui esta noite para te dizer que você precisa tomar uma decisão. Esses caminhos não levam para a mesma direção. Ou você corre em direção das riquezas dessa terra, ou você corre em direção às riquezas espirituais. Essa é uma decisão que compete a você. E o seu coração está oscilando exatamente por causa da distância que há entre você e Deus. Você já viu como é fácil para uma pessoa que se sente amada pelo Senhor tomar decisões? Ah, não, é fácil demais decidir isso. Porque independente do resultado, Deus está cuidando de mim. Você fala, que fé firme, hein? Você confia mesmo em Deus? Confio. E quando nós estamos distante do Senhor, a gente fica parecendo que qualquer coisa vai fazer nossa vida acabar. Pastor, minha vida vai acabar. Por quê? Você recebeu um laudo médico? Não, pastor, porque meu projeto, se der errado, acabou a minha vida. Então você não conhece o Senhor. E aí a gente começa a oscilar na fé. Quantas coisas já deram errado esse ano para você? Quantas coisas vão dar errado para você esse ano? Muitas coisas. E você percebe que às vezes nós estamos assim, refém disso. Aí fica um adulto que não consegue ouvir problema. Eu já falei isso aqui na igreja. É um adulto que ninguém pode levar problema. Não, não conta para a mamãe, não conta para papai, porque se souber, mamãe nem dorme mais. Capaz de ter um infarto e morrer. Mamãe, seu filho foi mandado embora do serviço. O que aconteceu? Morreu. Foi, o que aconteceu? Recebeu uma notícia ruim e morreu. Qual notícia? O filho perdeu o emprego. Uai, mas isso? Porque nós nos tornamos assim, adultos cristal, não consegue ouvir uma notícia ruim que já abala a estrutura. Por quê? Porque nós começamos a construir segurança naquilo que não tem segurança. Não tem, gente. A segurança que você procura está somente no Senhor. E nós precisamos conhecer o Senhor de maneira muito pessoal e próxima de nós. Você precisa conhecer o Senhor como Pai. Porque quando você conhecer o Senhor como Pai, você compreende que Ele está sempre cuidando de você. Última aplicação, e eu encerro aqui. A morte chega para pessoas despreocupadas e também para preocupadas. Imagine comigo essa situação.
Eu tenho um filho com transtorno do espectro autista. E ele depende muito de mim para muitas coisas. Para muitas coisas. Imagine a morte chegando lá em casa hoje à noite. Israel, vim te buscar. Não, meu filho precisa de mim. Vá buscar alguém que não está fazendo nada na vida. Amanhã cedo eu tenho que levar meu filho para terapia. Ele depende de mim para isso. Mas não tem essa na hora da morte. Na hora que você chegou ao seu tempo final, a morte leva gente preocupada e gente despreocupada. E às vezes é isso que nós não estamos avaliando de maneira adequada. A gente está tão preocupado com as coisas como se a morte respeitasse tais preocupações. A morte leva muito gente preocupada, gente importante. Gente que providenciava, sustenta uma família. A morte leva todo e qualquer ser humano. Nenhum de nós consegue se proteger da morte. E aí, a gente acha que é indestrutível. Eu tenho todo o tempo do mundo. Então eu vou viver a minha vida até os 60. Dos 60 em diante eu vou dar para Deus. Você não sabe nem se chega hoje à noite. E a sua vida espiritual é tão importante, por que você vai deixar para ela para um futuro que você não sabe se está na sua mão? Por que você vai fazer isso? Priorize aquilo que é importante para você hoje. Porque as suas preocupações não vão estender o seu tempo de vida. Você pode viver 30 anos sem casa, sem carro, sem emprego, sem um monte de coisa, mais vivo. Em compensação, pode ser que você não chegue a um ano com carro, emprego, segurança e tudo que você avalia como sendo importante. Quando eu peguei Covid e fui para a UTI, em 2020, eu estava pesando 190 quilos. E eu não praticava absolutamente nenhum tipo de atividade física. E era comorbidade daquelas que se pegar, morre. Se pegar, morre. Pessoas novas que faziam atividade física estavam morrendo. E lá fui eu para a UTI. 190 quilos, sem nenhum tipo de comorbidade física. Ou com muita comorbidade física. Nenhum tipo de segurança. Comendo lá, sentado na mesa, falando, tem que comer. Você comeu todo dia. Tem lanche aqui não, nesse negócio. Tem café aí. Comi igual um porco. Pastor, você não tinha medo de morrer? Eu não tinha controle sobre minha vida. Eu vou preocupar com o quê? Você quer ver o que é mais corajoso? A irmã Simar. Mesmo a UTI. Grávida de 6 meses. Ela foi a primeira grávida no hospital com Covid. A primeira. Os médicos nem sabiam como lidar com ela de maneira adequada. Uma série de erros médicos. Mas sabe qual foi o dia que a irmã Simar estava lá? Dia 2 de julho. Que é o dia do aniversário dela. E sabe o que ela estava fazendo na UTI com Covid no dia 2 de julho? Comendo bolo de aniversário. O pessoal olha a foto e diz, você estava tirando foto e comendo bolo de aniversário perto de morrer? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, ué? Mas você não tem juízo? Não, eu tenho fé. Hoje nós estamos muito longe daquele dia. E descobrimos que aquele não era o nosso tempo do fim. Deus estava cuidando da gente em tudo. E você? O que você acha que você precisa hoje para ser cuidado do Senhor? Dentro da UTI nós não tínhamos absolutamente nem condição de continuar vivo. Eu, com morbidade, ela grávida de 6 meses. Um tempo muito difícil para nós. Muito difícil. Mas nós estamos vivos para contar a história. Estamos vivos. Amém. Sabe o que significa? Deus tem um laço de cuidado com o seu povo. Enquanto não chegar a sua hora, você não vai. Confia em Deus. Amém, Senhor.
Para de ficar reclamando que está dando errado. Deus está cuidando da sua vida. Para de medir a sua vida pelo fracasso dos outros ou pelo seu próprio fracasso. Você só vai entender o quanto Deus te ama o dia que você se envolver com Ele como seu Pai. Amém. Enquanto nós não descobrimos o Senhor como nosso Pai, nós não vamos perceber o tipo de vínculo que existe entre nós. Eu quero orar por isso essa noite, para que você se sinta amado pelo Senhor. Glória a Deus, Senhor. Eu não sei o que é que você projetou como sendo indispensável para a sua subsistência. Não sei. Mas eu tenho certeza que o Senhor a quem nós servimos está cuidando de nós todos os dias. Mesmo que as coisas deem muito errado, o Senhor está cuidando de nós. Glória a Deus. Fique em pé, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Deus, essas são preocupações reais. Porque cada pessoa sabe o que acha que precisa para continuar vivendo. O problema dessas preocupações é que elas têm tirado de nós aquilo que é importante que nós não estamos fazendo. O tempo de comunhão contigo, Deus. Talvez nós estamos como um filho pródigo, que foi muito longe, que tomou muitas decisões erradas e que lá longe descobriu o quanto o Pai o amava. Talvez nós estamos assim, Deus, vivendo como pessoas perdidas, tentando medir o seu amor pelas nossas realizações e pelas nossas conquistas. E como as coisas têm dado errado para alguns de nós, talvez nós estamos frustrados esta noite. O que estamos pedindo ao Senhor neste lugar é que a tua palavra, que foi pregada nesse momento, fale pessoalmente aos nossos corações sobre essa segurança que o Senhor está nos dando. Nós somos os seus filhos e sabemos que, como seus filhos, nós somos cuidados pelo Senhor. E sendo cuidados pelo Senhor, nós não queremos viver ansiosos, nós não queremos tomar decisões precipitadas, nós queremos viver de maneira responsável e prudente. Nós queremos viver seguramente, confiantes de que estamos sendo cuidados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ver o seu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o seu amor. Ajuda, Senhor, esta noite, uma pessoa que está aqui com crise de fé. Ajude esta pessoa a superar este dilema moral, esse dilema espiritual, esse dilema pessoal. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar o teu cuidado, o teu amor, aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e que talvez nós não estávamos vendo. Que o teu Espírito Santo esta noite fale de maneira pessoal com cada um dos seus filhos e filhas. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus.